Passando de backlog para o melhor de sempre, o meu tópico desta semana é qual é que é o nosso top 3 de jogos, os nossos melhores jogos de sempre. E vamos começar um bocadinho como nós temos feito, em rodinha, do número 3, depois número 2 e o primeiro. Ok? E sou eu que vou escolher a ordem. Diogo, qual é que é o teu número 3? Eu vou-te ser sincero, numerá-los para mim é horrível, ok? Tens que numerar na É frente. difícil, é difícil. Portanto, eu vou numerá-los, mas não é uma numeração final, É ok? aquela numeração que amanhã Isto pode mudar, né? é isso. Pá, porque eu odeio este tópico. Muito honestamente para ti, isto é difícil. Isto é difícil, Rafael. Não, mas é Faça pá, lá, tinha piada. tive de fazer um bocadinho. Exatamente, exatamente. Tive de fazer um bocadinho de introspeção, pá, e acho que eu Na casa topo de banho? o meu terceiro Ah. lugar e não só. O meu terceiro lugar, e lá está, isto é só um número, não, para mim não quer dizer que seja mesmo o terceiro lugar, entra o Zelda Link to the Past. Porquê? Foi um dos primeiros RPGs que eu joguei. RPGs? Sim, aquilo pode ser considerado RPG. Que eu joguei quando era mais novo e marcou-me, porque marcou-me tanto que repeti o jogo várias vezes e acabei-o várias vezes num espaço de 2 ou 3 anos e estava constantemente a tirar a consola a moves e jogar. E tenho muito boas memórias do jogo, de andar a explorar e perder horas nos puzzles e tentar coletar todos os corações e as bottles e tudo mais. E é uma boa memória, é uma muito boa memória e era um jogo excelente para a altura e ainda é, na minha opinião. Acho que é um jogo que não envelheceu nada mal. E é sem dúvida um marco na minha história. Já está. Seguindo pela ordem das fotografias, Renato. A ordem das fotografias está certo. Bem, então vou já fazer aqui um disclaimerzinho para que, e não tem nada a ver com. Pá, compreendo completamente a opinião das outras pessoas, vou só tentar dar aqui uma luz sobre como é que eu vou enumerar os meus jogos. Eu não tive assim tanta dificuldade em enumerar os meus jogos. E isto porquê? Porque muitos. Ou seja, a maior parte dos jogos que eu joguei durante toda a minha vida como gamer, muitos deles foram numa altura em que os jogos para mim eram diversão, e eu tenho muitos jogos que foram bem divertidos e que eu meti bem horas, mas que não me marcaram. Os jogos que me marcaram mais, feito os jogos muito mais recentes, porque foi quando começaram a introduzir grandes histórias nos jogos, quando começaram os cinemáticos e quando os jogos começaram realmente a me fazer sentir alguma coisa, a mexer com os meus sentimentos, e aí sim eu comecei, eu posso puxar pelos jogos e dizer que este jogo é mesmo um jogo que marcou. O que não quer dizer que todos os jogos que estão para trás, que são de muito boa qualidade, não tenham também um lugar especial. Agora, não consigo meter certos jogos num top 3. E passando isto, só para a malta perceber porque é que eu não vou buscar jogos muito mais os jogos anteriores, onde eu meti horas e horas e horas e horas. Portanto, está aqui já esclarecida essa situação. Vamos meter então o meu terceiro lugar, um jogo que é relativamente recente, na minha opinião, que é o Red Dead Redemption 2. Esse é o meu terceiro jogo favorito de sempre. Um jogo que não era de forma alguma o setting que eu. Epá, eu não ligava nenhuma àquele setting. O Rafa falou-me no jogo e disse: epá, este jogo, meu, não sei bem se é a minha cena. Entretanto, tenho um amigo que tinha a conta comigo na PSN, que comprou o jogo e disse-me: epá, vai lá, pegas no jogo, experimentas e se gostares, jogas, depois a gente fala. E, epá, que jogão, que jogão. Uma história espetacular, pá, o voice acting, o mundo, as side quests, as quests espontâneas, epá, aquele jogo é espetacular. É mesmo, pá, tudo aquilo é muito bem conseguido. Os personagens, as expressões dos personagens, faz-te entrar naquele mundo. É muito fácil, foi muito fácil para mim entrar naquele mundo.
e de sentir os personagens. Epá, tudo o jogo é muito, muito, muito bom. O gameplay é muito bom também. Portanto, apesar de não ser o setting que eu estava à espera de gostar, passei a adorar aquele setting e então entrou diretamente, muito recentemente entrou diretamente para a minha terceira posição. E já sabes que és o próximo. Sim, já tinha tirado o mute. Ora, o meu jogo em terceiro lugar é Witcher 3. Eu ainda pensei um bocado sobre este tópico e, tal como o resto da malta, isto é uma lista que até pode... Quer dizer, para o Renato ele disse que não, mas isto é uma lista que até pode mudar com o tempo, pelo menos o terceiro lugar. Mas o Witcher 3 foi aquele jogo... Em primeiro lugar, é um dos open worlds, dos poucos open worlds em que eu não senti fadiga nenhuma ao jogar. Prendeu-me sempre de início ao fim, com narrativas espetaculares, quer fossem elas das main quests, quer fossem side quests. E foi dos poucos jogos em que eu, após o final, ainda hoje não lhe consigo pegar novamente. Porque o final, não quero spoiler, porque eu sei que o Diogo ainda não jogou, ou não jogou muito, mas eu fiquei com o bad ending, para mal dos meus pecados. Tu também, Renato. Aí, opa, olha, és o primeiro que eu conheço que ficou com o bad ending. E não entra no meu top 3 muito. Eu tive o good ending. Yeah. Não entra no meu top 3 muito por isso. Não por eu ter ficado com o bad ending, mas eu falei muitas vezes isto com o Rafa, fiquei extremamente desiludido com aquilo, porque nada do que eu fiz levou ao bad ending. Nada Na das realidade decisões que eu foram tive... 6 decisões que tu tomaste. Sim, mas nenhuma das decisões eu sinto que tenha feito sentido para levar ao bad ending. Apenas isso. Agora, caso contrário, estaria no meu top, o Rafa sabe disso, estaria no meu top 3. Aquele bad ending para mim destruiu-me completamente, porque eu não sinto de forma alguma que tivesse feito nenhuma escolha que levasse àquele bad ending. Eu da minha parte, eu até sinto que fez, apesar de não ter sido a minha intenção, mas acho que foi um bocado involuntário da minha parte, mas foram de facto as escolhas que eu tomei. Portanto, pá, e isso também fiquei chateado no início, fiquei extremamente deprimido a ver aquele final, mas foi um deprimido no bom sentido, que acho que é mesmo tipo, é esse o objetivo daquele final. É isso que a gente fala, os jogos fazerem-nos sentir essas cenas. Exato, exatamente, mas sem dúvida nenhuma. Então eu acho que é por tudo isto que merece estar no meu terceiro lugar. Boa, aqui. Então agora é a minha vez. E como vocês foram todos, agora vou fazer aqui uma batize. Que é... vou dizer 2 jogos que podiam estar no top 3, mas que depois de ter pensado bastante, o Diogo já está a olhar para mim com uma cara de maus amigos. Podiam estar no meu top 3, mas depois de ponderar bastante não estão, ok? Um deles é o GTA V. E outro, o GTA V por tudo, para mim é tipo, em termos de open world é Isto perfeito. é um top 10 ou um top 3, pá. Pronto, em termos de open world é perfeito. Agora é um top 5, aparentemente. Em termos de open world é perfeito e inovador, na minha opinião. A cena dinâmica dos 3 e dos rastos, etc. Pá, espetáculo. Depois, o segundo que podia estar na lista e que pode ser um choque para algumas pessoas é o Last of Us 1. Não está na lista. Ficou fora. Não estava à espera. Sim, porque foi substituído por uma coisa que eu acho que faz mais sentido para o estilo de jogos que eu gosto mais, e que é a saga do Uncharted. E se tivesse que escolher um, e este é o meu top 3, se tivesse que escolher um, diria que era o Uncharted 1. Ou o Uncharted 3, depende dos dias. Lá está. Porque pá, o Uncharted, sem dúvida nenhuma, em termos de leveza na maneira como conta a história, ao contrário do Last of Us,
Em termos de ambiente, em termos de cor, pá, tudo, gameplay, muito mais ação, muito menos stealth que o Last of Us. Pá, para mim, e como sou grande fã de um filme que é O Tesouro, com o Nicolas Cage, Grande filme. sou grande fã desse filme. Pá, o Uncharted cai um bocado nesse tipo de histórias, e um bocado nesse tipo de estilo de contar a história, e naquele vibe que é um bocado mais descontraído, mais easygoing, e tem a parte que eu gosto nos jogos. Por isso, Uncharted Saga, até diria que o quarto é o meu menos favorito, porque mudou um bocadinho do 1, 2 e 3, e deste estilo mais leve para um estilo mais pesado e mais focado num lado mais parecido com o Last of Us do que até então, do que os 3 primeiros. Eu concordar contigo, mas a tua opinião aí, para não ser o melhor, não é mesmo a caminho. Portanto, passa à frente. Porque tu gostas mais do Last of Us. Não estou a dizer, estou a dizer do 4. O 4. Estás a falar O do 4 é 4 ser o menos preferido. menos é como eu também, mas não pelos mesmos motivos que tu. Ia dizer ok. que concordava, mas não pelos mesmos motivos. Sim. Diogo, teu número 2. Bom, o meu número 2 está aqui nesta lista por causa. Porque foi um género de jogo que descobriu que me fez descobrir que eu gostava deste tipo de jogos e que adoro perder horas neste tipo de jogos. E não só, porque também na altura foi um bocadinho revolucionário, e ainda hoje é comparado por muita gente, ainda é um role model para este tipo de jogos, e estou a falar do Diablo 2. Foi um jogo que na altura joguei bastante, não tanto quanto podia, porque na altura também dava a jogar StarCraft e não sei o quê, então tinha a atenção dividida. Mas fez-me perceber que eu gosto deste tipo de jogos, destes hack and slash, deste tipo de grind, e é um jogo que eu ainda hoje jogo, ok? Eu ainda ando a jogar Diablo 2 e muita gente ainda tem uma comunidade bastante ativa e ainda é um role model para quem está a fazer este tipo de jogos, de ver o que é que a Blizzard há 15 anos atrás fez tão bem e porque é que é tão difícil de reproduzir. Pronto, é isto. No fundo, deu-me a entender algo que eu gostava e hoje jogo Path of Exile muito porque joguei Diablo 2 durante muito tempo. E pronto, foi para mim é um dos melhores jogos que eu joguei e sem dúvida nenhuma um marco na história do Zack and Slash. Renato. Bem, vamos começar a subir na escada. Então, em segundo lugar, está um jogo que entra e agora não só pelo que me fez sentir em termos das personagens, mas um jogo que para mim foi completamente revolucionário em relação a tudo aquilo que eu já tinha jogado. Um jogo que me fez descobrir um tipo de jogo que eu não conhecia, que era muito falado e que eu achava que não ia gostar, e que depois de repente despertou-me bastante interesse e passou a ser um dos meus jogos preferidos, os meus géneros preferidos, e entrou claramente para o meu top 3 por esse motivo, porque foi um jogo que me fez sentir algo de novo quando eu já tinha jogado anos a fio, e estou a falar do Bloodborne. Um jogo que é muito, muito, muito bom. Tem aquele estilo um bocado mais dark, mas isso também identifica-se muito com o tipo de jogo que eu gosto de jogar. Um jogo que, apesar de não ter aquela mega história envolvente, temos nós que ir tentando perceber mais as coisas,
teve aquela vertente que eu nunca tinha jogado um Souls game, um Souls-like deste género, não é? Porque a gente falamos sempre no Souls game, mas eu falo mais para as pessoas compreenderem, porque eu quando identifico para mim, eu penso sempre num jogo estilo Bloodborne. Porque não peguei nos outros, não é? E então para mim é sempre um jogo estilo Bloodborne. O Demon's Souls é um jogo estilo Bloodborne, não foi o Bloodborne que foi um jogo estilo Demon's Souls, não é? E então... Na verdade o Demon's Souls é o primeiro. Enfim. Não, claro, mas eu quando digo isto é no sentido de como foi o meu primeiro jogo e como teve tanto impacto para mim, é por isso que agora o meu jogo de estreia vai ser o Demon's Souls na PS5, porque realmente aquele jogo disse-me assim, este jogo é mesmo para ti, este é o jogo, um estilo de jogo que tu descobriste agora, mas que é brutal e que vais querer introduzir, se possível, nos teus jogos a jogar. É por esse motivo que o Bloodborne, algo único, que eu, ao fim de 20 anos a jogar, e chega-me um jogo assim, que a partir do momento 1, e a partir do momento em que eu mato o primeiro boss e salto do sofá de alegria depois de matar o primeiro boss, adorei aquilo, foi mesmo espetacular para mim. O jogo tem qualidade, obviamente, o combate, todo o resto, não é só por isto que este jogo entra para este top. Mas sim, realmente é o jogo que está no meu segundo lugar de caras, ou seja, não havia dúvidas nenhumas se algum podia ocupar este lugar. Está de caras neste segundo lugar, sem dúvida nenhuma o meu segundo jogo. Eu fico triste em ouvir isso, porque eu pensei exatamente o mesmo. O meu segundo lugar é o Bloodborne. Que, tu já disseste a maior parte do que eu poderia dizer. Foi um jogo que, foi graças a grandes reviews, a grandes críticas que o jogo despertou muito interesse. Que sim, o jogo recebeu estas reviews deve ser realmente alguma coisa, e eu vi gameplay, assim, realmente parece interessante. Eu sempre gostei, ao contrário do Rafa, eu sempre gostei de jogos mais dark, assim que se fosse levados assim um bocado mais para o... Só uma nota e desculpa te interromper. Força. Tenho que agradecer ao Rafa, agradeci na altura e agradeço novamente, porque foi ele que me foi entregar o jogo a casa, não me esqueço disto, porque nós tínhamos tido uma cena de... Eu estava a jogar outro jogo e estava super arrependido de não estar a jogar o Bloodborne, só que como sou daqueles gajos que gostam de começar e acabar, o Rafa foi ter comigo à Malveira e foi-me entregar o jogo para eu começar a jogar, portanto, mais uma vez, obrigado, Sim, Rafa, senhor. foi ele que me meteu o jogo na mão para eu começar a jogar. Ele entregou-te o jogo porque não queria ter aquilo em casa, uma coisa assim tão dark. Não, porque eu também ele acabei. ofereceu-me o jogo mesmo, é completamente diferente, ele estava a jogar ao mesmo tempo que eu. Ele Eu acabei o jogo. Sim, senhor. E ao Sim, contrário do que jogar ao estavas mesmo a tempo. dizer, Estivemos a jogar ao mesmo tempo. eu gosto do Bloodborne, atenção. Você gosta, estava só a meter contigo. Mas pronto, e eu finalmente peguei no jogo e agarrou-me logo desde o início. Aquele ciclo de matar, morrer e ficar melhor é assim progressivamente, e ter esse sentido, essa sensação, aliás, de progressão mesmo de tu como jogador é algo sensacional. E o mundo em si, tantos momentos em termos de lore que podem passar, por um lado podem passar percebidos, mas por outro, quando tu os encontras por ti mesmo, é algo que te arrepia a espinha mesmo. Só um exemplo específico que me deixa completamente à toa foi quando matam o Rom de Spider, e depois quando chegou a Yarnum vêm as amígdalas lá em cima. Eu olhei para aquilo e fiquei deu-me o arrepio e fiquei só parado a olhar. O que é isto que está a acontecer? Elas já estavam lá, só não os conseguias ver. Eu sei. Isso é a pior parte. Isso foi o que mais me arrepiou. E tu se tivesse ido lá junto a uma das grades, já eras apanhado por elas. Exatamente, mas é isso tudo. Essa sensação toda de me a perceber que, ok, isto estava a acontecer, foi sensacional mesmo. Foi algo mesmo único. Entre outros vários momentos no jogo, está mesmo espetacular. E tudo o que o Renato disse do gameplay dos bosses, subscrevo 100%. Está mesmo muito bom o jogo. Isso quer dizer que o Sekiro é o teu número 1? Não. Vais ter de esperar, Rafael. Só um por série. Muito bem.
O meu número 2 é Witcher 3. Porque, primeiro, é um dos poucos jogos que já joguei mais que uma vez. Joguei na PlayStation 4, como disse, naquelas semanas, e já joguei na Switch. É um jogo que me fez voltar ao jogo para jogar os DLCs, que é uma coisa também muito rara de acontecer. E curti bué o DLC, o primeiro. O segundo eu depois não acabei por jogar, depois, mas o primeiro curti bué. E fez-me voltar ao jogo, por isso não é uma coisa normal. E segundo... Blood and Wine. Yeah, o Blood and Wine, sim. E por toda a experiência, foi espetacular, na minha opinião. É um jogo que vale bastante a pena. Fez-me depois de ler os livros e querer saber mais sobre o mundo. Fez-me ver a série, entre outras coisas. E sem dúvida nenhuma, é um jogo que marcou bastante em termos de, apesar de eu não gostar de open worlds, a maneira como está construído o Witcher e os Witcher Contracts, etc. É simplesmente brutal. Só uma questão. Já pensaste em jogar o Witcher 2 e o 1? Já, mas só para PC ou para Xbox 360. Mas eu também já ouvi dizer que as mecânicas do 1 e do 2 são um bocado outdated. Mas pronto. O 2 és capaz de não vais ter alguma dificuldade, talvez, mas o 1 é um desafio. O 1 é um autêntico desafio. Diogo, número 1. Bom, número 1. Pá, isto, no meu caso, eu acho que é consistente, porque nós já listámos jogos no passado e momentos, etc. E no meu caso, acho que é um bocadinho consistente. Porque, pá, eu vou repetir o que já falei no passado. Foi um jogo que tive imensa experiência. Não é preciso dizer muito mais, sim. Pá, não é só pelo jogo em si, porque, vamos lá, a Blizzard, quando lançou o jogo, fez uma boa cópia do que já existia no mercado, porque o WoW é uma cópia de features de outros jogos, do EverQuest, do Ultima Online, do Lineage, etc. E adaptaram bem o que tinham de adaptar, mas a minha cena não é pelo jogo em si, e sim por tudo o que eu passei lá. Comecei a jogar com apenas amigos aqui, acabei a liderar uma guild, ia ser raid leader, ia sermos a segunda melhor guilda portuguesa, e houve momentos fantásticos pelo meio, criámos um grupo muito fixe, coeso, e houve experiências que ainda hoje falamos, e quando nos encontramos todos bebemos um copo e começamos a lembrar. E lembras-te daquela raid em que o outro estava a tancar e saltou para o abismo porque lhe apeteceu? Ou aquela em que o tanque estava a FK e fomos todos em frente e ele ficou para trás? Ou aquela em que começam a gritar no TS porque estavam-lhe a roubar o carro? Pá, cenas assim deste género. São memórias e são momentos e são coisas que ficam para sempre, e o jogo vai ter sempre um lugar especial no meu coração. Eles quando bebem os copos até se lembram de coisas que não aconteceram. Não, mas houve com cada uma. Houve um que se lembrou que a meio da raid tinha de encher o depósito de gasolina, foi-se embora, não voltou, não apareceu o resto da noite. Queres contar também outras histórias, Diogo? O que é que tu e 2 orcos faziam debaixo da ponte? Pá, isso aí uma pessoa tinha de farmar gold para a mount, portanto eu faço o que tinha de fazer. Não, mas é isto, tipo, quem nunca passou por isto, é normal não conseguir relacionar, mas pronto, e tu sabes que fica na memória, e para mim nunca me vou esquecer deste jogo, quer queira, quer não, vai ser sempre um marco na minha vida. Foram muitos anos e foi muita gente. E ainda hoje quero voltar a jogar o jogo. Tenho de... Foi adiado, estás perder a cabeça. Sim, talvez dê. Mas pronto, este é o meu top 3. Renato, para finalizar. Ora,
Também sei qual é que é. Pá. Eu acho que o Rafa já sabe qual é que é. Acho que até o Kim não falou muito comigo sobre este tema e já sabe qual é que é. Portanto, acho que não há aqui muito por. E quem viu os podcasts também. É claramente o Last of Us 1, o jogo que mais me marcou até agora, em termos de tudo, qualidade de gameplay, porque eu também tentei um bocadinho ser um bocado consistente nesta situação. Quando falei nos melhores jogos, tentei também introduzir a qualidade em si do jogo. Porque, por exemplo, no caso do Witcher, a única coisa que me fez deixar o Witcher de fora não foi não ter adorado o jogo, é dos jogos que eu mais gosto também. Foi a questão do o combate em si. Não achei um combate muito inovador ou muito fora daquilo que eu estava a jogar. Foi só por isso. E como tinha muito peso essa situação para mim do gameplay, mas que eu adorei, que é ótimo e que é espetacular. Pronto, eu tentei sempre meter um bocadinho o meu gosto pessoal, o mundo, o que me fez sentir e a qualidade técnica do jogo, a qualidade gráfica do jogo, os personagens, tudo isso. E o Last of Us, eu adorei a história. Pronto, adorei a história, adorei o setting também, não é? O setting pós-apocalíptico é a cena que eu mais gosto nos videojogos. Portanto, adorei o setting, a história. Aquele jogo, pronto, mais uma vez fez-me sentir, ter aqueles sentimentos e à noite ficar a pensar naquelas cenas e é um jogo para mim bastante marcante, o meu jogo preferido de sempre, desde que o joguei, e acho que muito difícil tirar este jogo do meu jogo preferido de sempre. Não tem nada a ver, o Last of Us 2 também foi um excelente jogo e também conseguiu mexer comigo, como também já falámos aqui sobre isso, mas acho que foi marcante para mim, daí ser claramente o jogo que está no topo da minha lista. E é este o meu top 3. Ora, o meu isto é um bocado complicado, mas eu neste momento o que tem em primeiro lugar é o Last of Us Parte 2. Isto porquê? O Last of Us Parte 1, pá, se não tivesse sido o 2, era o Last of Us 1, tipo, sem dúvida nenhuma. O Last of Us 1 foi aquele jogo em que eu, em primeiro lugar, eu comecei com expectativa zero. Eu estava naquela de, não sabia nada do jogo, estava naquela de isto é Naughty Dog, isto deve ser tipo um Uncharted mas com zombies, bora lá. Dá aquela intro, fiquei completamente abalroado. Epá, lindo, tipo, marcou-me em todos os aspectos. Agora, o Last of Us Part 2 acho que foi, em certos aspectos, acho que conseguiu ir mais além do que o primeiro. Porque o primeiro, acho que apesar de ter tido momentos muito marcantes e ter tido uma história muito bem contada, foi uma história segura. Foi uma história tipo que, apesar de ter momentos chocantes, uma pessoa olha de fora e tipo, ok, isto até tipo é expectável. Se eu for contar uma história a uma pessoa de fora do jogo, que não se conhece nada do jogo, a pessoa não vai entender o que é esse jogo tem de especial. E eu acho que o Last of Us Part 2 conseguiu ir além disso. E se calhar foi por isso que teve tanta polémica. É por ser tão incerto. Do tipo, se essa história foi de facto a maneira certa de contar ou não. Mas pronto, mas mexeu comigo em todos os... como era expectável da parte dos developers, tipo, bateu mesmo no ponto, fez-me apreciar cada vez mais até o primeiro Last of Us. Acho que os dois complementam-se de uma forma muito, muito boa. Já para não falar em termos técnicos, tipo, estar espetacular em todos os aspectos, tipo, sem ser os gráficos, que isso acho que já é tudo o que nós sabemos, mas o gameplay, tipo, apesar da base do primeiro jogo estar lá, acho que conseguiu evoluir aquilo de uma forma muito boa para que se mantesse atual e ainda com a mesma identidade. Acho que está espetacular mesmo. Eu não consigo mudar assim, dizer nada assim de algo negativo daquele jogo, para ser sinceros. Acho que está mesmo impecável e é esse o meu primeiro lugar. Muito bem. E eu também vai ser um bocado óbvio. Teve aqui a minha imagem de fundo. Para quem não está a ver, está no YouTube. Mas basicamente
Boa, boa. É. Ele não diz assim, querem ver, vão ao YouTube. Mais Sim, nada. é para Sim, 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 criar claro. suspense. Clickbait. Isto é clickbait, não é mais Yeah, nada. yeah, yeah. Não, mas é o Super Mario. Podia escolher entre imensos. Mas pronto, vou escolher o primeiro que joguei e o que eu já joguei mais de 50 vezes, que é o Super Mario World da Super Nintendo. Podia escolher o Galaxy, podia escolher o Odyssey, podia escolher pá, um qualquer. Para mim, primeiro é daqueles jogos que eu compro sempre. Mal sai um, compro sempre essa versão. Por isso é daqueles must play que eu jogo sempre. É o que me já fez comprar consolas, incluindo a Wii e a Wii U. Consolas que tipo, a maior parte da malta não comprou. É a primeira personagem que eu conheci quando comecei a jogar na NES. Joguei Super Mario 1, 2 e 3 na NES de um amigo meu que morava lá no nosso prédio. Foi o que fez-me pedir à minha mãe e ao meu pai a Super Nintendo. Durante muitos anos só tive o Super Mario World e joguei imensas vezes. A minha Super Nintendo é a única consola que eu nunca vendi. Ainda tenho hoje em casa. E fez-me comprar a Super Nintendo Classic, a versão mini, quando saiu. Já comprei este jogo, como já disse em podcasts anteriores, mais de 10 vezes. Já comprei para 3DS, para o Wii, para o Wii U, esqueça. Sempre que sai. Eu compro. Nintendo, se fizesse agora uma nova versão, Nintendo, se me tiveres a ouvir e quiseres fazer uma nova versão, eu compro outra vez, na boa. E é a saga, se eu tiver que dizer alguma saga preferida, não é por acaso no início eu digo que sou fanboy da Nintendo e do Super Mario, porque é efetivamente tipo aquela franchise que acompanhou a minha vida toda e que vai continuar a acompanhar, porque efetivamente todas as consolas que a Nintendo tiver eu vou comprar. E todas as consolas. A única consola da Nintendo que eu não tive foi a Nintendo 64, porque na altura não podia ter, porque era os meus pais que compravam na altura, não deu. Mas se isso uma Nintendo 64 Mini, também ia comprar, digo já. E basicamente é isso. Pelos vistos não há assim grandes surpresas. Há jogos repetidos, que é interessante. Sim. Inesperado um bocadinho. Eu por acaso já estava à espera, Diogo, avisei-te. Eu estava à espera de dois. Eu não contava, mas pronto. Estava à espera de dois, que era do Witcher 3 e do Last of Us. Não estava à espera do Bloodborne, vá. Até porque o King enganou-me, porque eu pensei que ele ia escolher o Sekiro. Não. Para mim gostei mais do Bloodborne do que o Sekiro. Mas pronto.